Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Joaquim Melo, lá de Porto Alegre. Tudo bem, Joaquim? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Então, eu fiquei feliz com esse convite do Charles aí, e eu comentei no privado com ele, assim, um extasiamento em ler esse livro do Sriram, e daí ele lembrou, Joaquim, não quer falar desse livro no projeto dos livros da editora? Eu disse, vamos lá, meio assustado, mas vamos lá. Bacana. Pois é, o Joaquim, quando leu esse livro, logo que o livro tinha sido lançado, ele, inclusive, mandou áudio, né, para algumas pessoas, mandou texto também de alguns insights que ele teve, trechos do livro. E aí eu me lembrei disso, né? O Joaquim é membro da Sociedade Teosófica, já chegou a ser presidente da loja Teosófica Dharma de Porto Alegre, é fotógrafo, empresário. E o livro que a gente vai falar hoje é Um Vislumbre da Realidade, de autoria do Sriram. Joaquim, o Sriram aí é um autor muito conhecido dos estudantes, né, de filosofia esotérica. Tem muita gente que gosta dele, é um dos autores que mais saem livros da editora Teosófica, né? Esse livro, ele tem um título bem abstrato, assim, né? Um vislumbre da realidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, para quem não conhece o teor do livro, que vislumbre é esse, né? E como que nós podemos ter esse vislumbre da realidade? Como que o autor apresenta para nós? Essa palavra realidade, ela toca o outro conceito como divino, que é completamente difícil de enclausurar, né, nas palavras. Eu vejo o Sriram como realmente um poeta. Ele faz o tempo inteiro uma linguagem delicada, sutil, e eu brinco assim que ele parece que é uma fumacinha de um incenso, assim, que vai nos elevando. E ele é contemporâneo do Krishnamurti, e ele fala muitas coisas muito próximas do Krishnamurti, só que ele dá um pouquinho mais de viés teosófico, coloca lá nas suas terminologias de manas, de Buddha, de átomo e tal, e nos dá um pouquinho mais de escada. Eu me lembro um tempo atrás que eu estava na Associação Macrobiótica, fechada já, um restaurante que foi famoso aqui em Porto Alegre, e falando com uma pessoa na mesa assim, eu adoro Krishnamurti, vou fazer o gesto que ele deixa a gente sem nada para se agarrar no Krishnamurti. E o Sriram tem o mesmo aroma, mas ele dá, às vezes, umas escadinhas, né? Eu perguntei para mim mesmo, assim, qual seria o foco da minha vinculação com o livro, e eu acho que é mesmo me convencer, né, me ajudar a conduzir essa percepção da nossa conexão com o divino, e tipo, coisa que o Murilo gostava muito, com aqui e agora. E eu vou fazer dois contextos, que eu adoro contar historinha, né, de que me envolve com o livro, que é o meu filho, outro dia falando com ele assim, olha, eu acho que eu vou viver até os 70 anos, um astrólogo me disse que aos 70 começa a me faltar vitalidade e tal. Ele negociou comigo, não, pai, vamos ver os netos crescer mais, vamos negociar por 90, tá, então vamos mais. E eu fiz uma frase que eu tô agora conectado com a frase, eu brinquei com esse meu filho e disse assim, bom, então minha meta vai ser que a morte me encontre acordado, né? Eu digo, quem sabe, né? Quem sabe? Então, eu trago essa frase porque eu percebo, daí é um ato de fé meu, eu não posso comprovar, né, que o Sriram era uma criatura completamente acordada, né? Deve ser muito divertido ele deixar o corpo e seguir em plena consciência, né? E essa semana também, fruto dessa brincadeira aí do acordado, eu andei vendo muito umas lives de GQM, de um físico, o professor Carlos, né? E é curioso ali que desde donas de casa, até pessoas com PhD e tal, têm percepções depois da morte muito parecidas. Mas eles chegam num lugar que o Sriram ainda vai mais um pouco além, né? Então está sendo um exercício bem bacana. E uma última contextualização que é bom para que o livro quebra um pouquinho, nos arranca desse hábito. Eu vi no Café Filosófico de um personagem chamado, eu escrevi o nome dele aqui, René Kivitz, Espiritualidade Inconsciente, Deus como Mercadoria. E eu fiquei pasmo como eu estou completamente, né,
dentro de uma percepção de custo-benefício, de mercado. Bom, de repente até nós, Sociedade Teosófica, somos um produto aí no meio dessa coisa espiritual. Mas então, voltando à realidade do Shriram, ele tem uma linguagem tão delicada, tão sutil, que eu falei aqui com o Charles, que a minha estratégia vai ser assim, pegar alguns segmentos da fala dele, ler e depois a gente comenta um pouquinho. Eu escolhi até começar com isso que ele falou com uma arquiteta, que eu fiz um áudiozinho com uma arquiteta, ela ficou encantada, nós tivemos lá na loja Dharma uma reforma. E a Priscila, que foi a arquiteta que fez, foi divertido porque ela disse que ela tinha um sonho de fazer a reforma de um templo. Indiretamente, uma loja teosófica é um templo, né? Então, deixa eu ver onde é que está aqui a página, eu acho que é 48. Eu vou me seguindo pelo livro aqui. Eu disse para o Charles que é impossível, assim, não usar as palavras que o próprio Shriram usa. Então, ele diz assim, em vez de poesia, pode chamá-lo de música. Claro que é um segmento no meio de outras coisas, né? Mas peguem no tranco aí. Em vez de poesia, pode chamá-lo de música. E dessa música, perceber uma arquitetura perfeita. É um padrão que subjaz a tudo que está ocorrendo. A arquitetura foi chamada de música congelada. Essa parte que ela curtiu e eu também, que eu lembrei dela, que fez o link, né? Mas agora ele desenvolve um pouco. A arquitetura é objetiva. A música é uma criação cujos valores são puramente subjetivos. Em perfeita beleza, sujeito e objeto estão unificados. Ele trabalha muito com essa percepção dessa unificação e, de certa forma, nos mais altos níveis da consciência, sumir sujeito e objeto. Né? O significado que está na forma é proferido através da forma. O significado é uma manifestação do sujeito presente nesse objeto de forma. Quando o objeto, expressão ou movimento é um objeto de perfeita beleza, a limitação, que é da essência da forma, deixa de limitar. De fato, essa essência particular parece expandir seu significado residente. Quando uma forma é perfeitamente bela, ela transmite a luz que está em seu interior, que permaneceria oculta se não fosse essa forma. Então, tentando dar uma interpretação pessoal, não sei nem se é a correta, né? Realmente, vamos dizer, uma catedral, uma coisa realmente bela, e tem aí as medidas áureas para nos mostrar essa linguagem da natureza de perfeição, é como que ela emana, né? Emana uma beleza que nos faz bem. Aliás, eu tive um colega, um amigo que fazia arte gráfica, e ele conhecia as medidas áureas. E diz ele que se a gente pega um panfleto de publicidade mesmo, bota numa mesa, um feito nas medidas áureas, outros não, as pessoas normalmente vão pegar esse das medidas áureas, porque alguma coisa no nosso inconsciente, no nosso ser, percebe a harmonia, a simetria e a beleza, né? Então, isso da música congelada, que ela fica emanando, né? Tá lá a catedral, a gente se encanta, nem sabe bem por quê. Então, isso é o Shriram, né? E uma coisa que eu deixei para trás ali é que o Shriram encarna completamente aquela fala do Teilhard de Chardin, que diz que nós não somos um corpo que tem um espírito, sim um espírito que tem um corpo. E no olhar dele, no padrão dele, se percebe que ele fala desde outro patamar. Agora, falando nesse momento, me veio um insight que eu tive lá em Alfa Corral. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um colega, uma Karine, e de vez em quando a gente fazia umas excursões, né? O pessoal da Sociedade Teosófica, a gente foi num grupo teosófico lá na Argentina, e lá, alguém falando sobre o Krishnamurti, finalmente eu consegui resolver um problema pessoal que eu tinha com o Krishnamurti, que dizia, mas não pode, não fecha, não dá, né? Que nem disse assim, ele não deixa o que pegar. Mas se nós, usando agora uma terminologia conhecida aqui nesse meio, que é Budi, né? Se nós imaginarmos que o Krishnamurti vive permanentemente num estado de comunhão, de harmonia, e ele fala de lá, aí tudo faz sentido na fala dele, não é? Então, esse insight eu tive lá na Argentina, vendo alguém falando de Krishnamurti. E, de novo, né? Inclusive, eles são contemporâneos. Eles têm poucos anos de diferença, o Krishnamurti e o Shriram, né? Viveram próximos, e nós tivemos a filha do Shriram, a Radha Purnia, foi presidente da Sociedade Teosófica, e tem imagens dela lá brincando com o Krishnamurti, é um troço bacana, né? Bacana. Contextualizando, o Joaquim, ele citou o Murilo, para quem não conhece, então, Murilo Nunes de Azevedo, foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, foi também uma figura muito importante na segunda geração de budistas no Brasil, né? Então, quando se estuda a consolidação do budismo do Brasil, ele é uma figura citada academicamente, muito importante, e tem livros dele publicados pela editora Teosófica recentemente,
A Sabedoria do Extremo Oriente, um livro que foi publicado agora há pouco. O Joaquim também citou o EQM, então, experiências de quase morte. Então, são aqueles depoimentos de pessoas que ficaram tecnicamente mortas por alguns segundos ou minutos, né? E acabaram voltando ali com o atendimento médico, elas acabaram não morrendo efetivamente, mas ficaram um período tecnicamente mortas. E muitas dessas pessoas trazem recordações dessa experiência e conseguem descrever depois, né? A questão do Krishnamurti com o Shriram, que o Joaquim está falando bastante, ambos os autores, e assim como a Radha Burnet, que também foi citada, são autores considerados da terceira geração da sociedade teosófica. Então, eles têm uma abordagem semelhante, né? Essa teosofia mais psicológica, não tão apegado à formação do universo, ou à vida após a morte, ou efeitos paranormalidade, né? Visão além do alcance, visão astral, essas coisas. Eles geralmente não abordam esse tipo de tema, e eles trazem um teor mais psicológico e filosófico, e o Shriram, ele era um poeta nato também, né? Então tem essa linguagem muito poética dele. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Joaquim Melo sobre o livro Um Vislumbre da Realidade, de autoria do Shriram, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Joaquim Melo sobre o livro Um Vislumbre da Realidade, de autoria do Shriram, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Joaquim, você estava nos apresentando, né, citações do livro e um pouco do perfume do texto do Shriram, né, esse texto meio poesia misturado com filosofia, com espiritualidade. O que mais que você separou para nós aí? Espiritual implicando uma ordem de percepção mais sutil e mais penetrante do que a mente, com a adaptação do corpo e do cérebro a este propósito. Então, é curioso, né? Mas já foge um pouquinho do senso comum imaginar que tem cérebro, tem mente e tem algo mais, né? Eu estou imaginando essa fala para quem não é da Sociedade Teosófica, porque quem é da Sociedade Teosófica, como se diz na gíria, chovendo molhado, né? Mas eu acho que essa ideia de que existe algo mais tem que ser pano de fundo o tempo inteiro para a gente que se deseja, né, curtir uma trajetória de expansão, a palavra até libertação, mas sabe-se lá o que é isso, né? Então ele pega mais uma frase bacana. A realidade é indescritível, que tá no título do livro, né? Mas agora ele próprio reconhece que é indescritível do ponto de vista, pelo menos, das palavras. Mas é uma completa e imutável. E todas as mudanças no reino da diversidade, incluindo tanto consciência quanto forma, são apenas um padrão de energias girando em torno dela. Podemos obter do nosso lugar na imagem apenas uma visão parcial do todo. Ainda assim, é uma visão que é suficiente para nos indicar o seu contorno e prováveis direções para o progresso futuro.
Então, às vezes, tem uma outra metáfora que eu não sei se é minha, de algum lugar que eu li, é o fato de ajustar a bússola, né? Ajustar a bússola. Isso já é de uma grandeza enorme, porque a gente passa o tempo inteiro confuso, andando para um lado para o outro, mas a gente consegue estabelecer uma direção. Tem uma fala que vai estar misturada nos textos na frente, mas talvez não dê tempo, então eu vou antecipar agora. Um dia eu estava lendo o preâmbulo o prefácio de um livro sobre Cabala, que foi só aquilo que eu li daquele livro pequenininho que está perdido na minha biblioteca, mas já valeu o livro. E lá no Centro Budista aqui de Viamão, que é perto de Porto Alegre, uma vez eu vi o Lama falando sobre Wittgenstein, que é um filósofo que se dedicou muito para a linguagem. E ele brigou com a linguagem e disse, né, estou dando uma de orelhada aqui, eu não fiz o estudo por mim mesmo, mas que no final da vida dele ele abriu mão e achou que a resposta era o silêncio, né, que era o silêncio. A linguagem não é suficiente para tocar coisa, né, para explicar o cosmos, para explicar a vida, para explicar toda essa grandeza do viver. Na verdade, a mente é uma intérprete e não a conhecedora. Quando interpreta e apresenta coisas em sua ignorância, ela é capaz tanto de evitar o conhecimento da verdadeira natureza e valores das coisas, como quando está iluminada, de exibir e expressar esses valores. Apesar desta realização, mesmo na Índia, a corrente de pensamento filosófico tem frequentemente ramificado e se deparado com areias estéreis de inconstantes construções e reconstruções mentais. Quer dizer, mesmo que a gente faça toda essa ovação, né, a Índia, ele próprio reconhece que mesmo lá, essa coisa intrincada todas as vezes fica empacotado na mente. E eu passei, já em páginas anteriores aqui, que ele também associa a luz, né? Ele associa tudo isso à luz. E parece que pelo menos um pouco a ciência, a física, está chegando nessa perspectiva da luz como uma linguagem muito, muito plena, muito total. E, de novo, ele acena, né, com essa perspectiva de nós termos essa comunhão com a luz. Com certeza, né? Esses dias eu estava estudando um podcast da Norma Melhoranza, que é uma psicoterapeuta, né? Ela estava falando sobre a questão da que a própria amamentação da criança, se eu não me engano é Jung que fala isso, a mãe, ela está alimentando a criança não só com nutrientes, mas também com memória, como se fosse um download, um upload da nossa memória ancestral, né? A criança ela está absorvendo, não só através da amamentação, mas através, claro, do convívio, da observação dos adultos, ela tá absorvendo símbolos e o nosso subconsciente é como se fosse um supercomputador, né, um super radar, né, ele capta muito mais do que a nossa mente de vigília consegue perceber. Então ele está... pacotes de dados, exatamente. Está fazendo um download ali de gigabytes ali, que a gente nem faz ideia, né? Então ela até comenta, né, essas crianças que parece que já nasceram prontas para a época atual, mas é porque ela está absorvendo tanta coisa ali no mundinho dela, mesmo antes de aprender a falar. Você comentou a questão da linguagem, né? Mesmo antes de aprender a falar, ela está absorvendo de inúmeras maneiras, né? E o ser humano tem isso, né? Absorver muito mais do que a linguagem verbal ou escrita, né? A própria expressão facial, os gestos comunicam muito, né? Dizem que... E tem esse autor que recentemente até falou, né, numa live do Teosófico, que é o Rupert Sheldrake, né? Fiquei encantadíssimo de estar na mesma live com ele ao vivo. Eu fiz até uma pergunta que ele respondeu, maravilhoso. Então ele fala disso do campo, né? E o que cada um de uma espécie aprende, todos aprendem um pouco. Inclusive, essa é uma resposta que eu não pude dar elaborada para o meu pai. Quando eu comecei a me interessar por isso, o meu pai dizia: o que é esses iogues numa montanha meditando? Vão trabalhar, esses vagabundos, né? Eu digo: o que eu digo para ele, né? Mas e depois o Murilo Nunes Azevedo, ele fala assim que tem uma higiene astral e mental que nós não temos nenhum conceito, nem ideia do lixo que é o resultado das nossas baixas emoções, e que um yogi, que um meditador profundo, ele está fazendo uma higienização enorme em camadas imensas da atmosfera, né? Isso é fantástico. De novo, é uma linguagem que a gente ainda não tocou. E aqui eu vou gastar 1 minuto ou 2 da nossa fala para uma teoria que eu próprio desenvolvi sobre campo, que é a questão do efeito placebo.
Eu vi um depoimento de um engenheiro da Bayer, que era aquele de topo de linha, né? Quando ele descobriu que o placebo acertava 40% do princípio ativo, ele ficou louco. Mas como eu me arrebento, sabe, estudando e ali uma bolinha de, né, de açúcar resolve o problema pela crença, enfim. Mas o que eu me dei conta é que mesmo o cientista, quando ele estabelece esse é o princípio ativo e esse é o placebo, ele sabe tudo o que está acontecendo, e a minha teoria agora, voltando para a amamentação em pacote de dados, ele também, de certa forma, carrega o placebo com os dados do princípio ativo. Então, como aquilo está dentro da experiência, é uma loucura minha isso aqui, né? O placebo fica carregado com os dados do princípio ativo. Então faz bem, porque o cientista tem aquela percepção de que pode ser, né? Mas é uma viagem bem fora da curva aqui, voltamos para o nosso texto. Mas eu consegui achar aquilo da luz, e é um pedacinho que diz assim, ó, a unidade jaz remotamente no interior, mas a unidade torna uma realidade quando nós nos afastamos da identificação com as coisas externas, de nossos apegos e sensações e memórias, geradas pelo contato com elas. A realidade não reside em qualquer objeto do conhecimento, mas de uma natureza de conhecimento que se assemelha à luz, né? Então, de novo, é um outro pacote de dados de uma natureza tão superior, tão plena, tão completa, que é coisa para, usando agora de novo nossa linguagem teosófica aqui, para outras raças aí para frente, outras civilizações, outros estados de consciência que o nosso modelo, nosso hardware, aqui não comporta, né? Não comporta esse software aí. A plenitude da realidade resiste nesse sujeito puro ou no eu uno. Aliás, esse conceito da unidade, para mim, é um enorme desafio, basicamente é o foco da sociedade teosófica, né? Tanto que dizem que os dois principais inimigos da evolução é a ignorância e o egoísmo, né? E ignorância de quê? De que tudo é unificado. Eu consigo, no máximo, pegar essa metáfora tão prática, tão límpida, que é o Sol, né? Lá está o Sol com a sua luz toda. Isso, continua. Né? Vai saindo o raiozinho de Sol lá, um zilhão de quilômetros depois, o rainho acha que ele é um rainho só, e não é mais Sol, mas ele sempre vai ser Sol. Então, tudo é luz, tudo é Sol, tudo está conectado. Agora, vai dizer isso para a nossa consciência e vibrar nessa perspectiva, né? Com certeza. Joaquim, então, diz. Chegando ao fim? Sim. Então, me diz vou para o último parágrafo do livro, que é aquele carinho final que ele faz com a gente, e daí depois a gente fala os últimos segundinhos aqui. Então, ele termina o livro, é a última fala mesmo, dizendo assim, é dando e não tomando que a pessoa é inundada com as águas vivas e todos os canais de seu ser são limpos e abertos. Como todos os mestres espirituais, ele vai falar que a purificação é condição dessa abertura toda. A senda para a realidade encontra-se na transcendência de nós mesmos. Portanto, cada um deve, por si mesmo, trilhar a senda a partir de onde está. É outra chave, né? A partir de onde está. Quando ele nada busca com o qual possa sustentar sua individualidade, contudo, age sem estar a buscar, encontrará aquilo que está igualmente em cada um e em todos, e que manifesta a sua natureza, que não é tempo, mas eternidade. Então, e eu acho que o Shriram estava lá, né? Então, eu acho que ele me encanta, me seduz pela sua autoridade, pela sua beleza, pela sua poesia, e ele encoraja. Muito obrigado. Gratidão, Joaquim, pela sua partilha, pelo seu tempo, pela sua leitura. Com certeza aí vai ser proveitosa para muitos que irão nos assistir. Vamos deixar na tela aqui, está travando um pouquinho, deixar aqui, ó, para motivar. É impossível ler rápido. Isso... Ele fala com o coração. Maravilha. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Joaquim Melo sobre o livro Um Vislumbre da Realidade, de autoria do Shriram, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.